você não clicou nisto por acidente. E eu sei que isso soa como uma daquelas frases clichês que todo mundo diz para ser misterioso, mas caramba, olhe para onde você está agora, rolando a tela, procurando, nem mesmo por algo específico, apenas por algo que te atinja, algo que realmente dê sentido a todo esse barulho na sua cabeça. E então, bum, este vídeo aparece. E talvez parte de você nem saiba por que clicou, mas a outra parte, ela sabe exatamente o porquê. Porque às vezes a vida não te joga um grande sinal. Ela não grita, ela sussurra, e isto é um desses sussurros. É aquele momento em que a vida te cutuca e diz: "Ei, você já está pronto?" Não pronto no sentido de calce os sapatos e vá perseguir seus sonhos, não. Eu quero dizer pronto para finalmente encarar as coisas que você tem evitado? Pronto para parar de fingir que não se importa? Pronto para parar de mentir para si mesmo só para manter a paz? Porque na real, essa versão de você, a que tem segurado as pontas por tanto tempo, ela tá cansada. Você só pode rolar a tela para fugir dos seus próprios pensamentos por um tempo, antes que eles te alcancem. E eu sei, cara, é mais fácil se distrair do que sentar no desconforto. É mais fácil continuar dizendo "estou bem" do que admitir que você nem tem mais certeza de quem você é. Mas sejamos honestos, é exatamente por isso que você está aqui, não é? Algo dentro de você está despertando. Não de forma barulhenta, não de forma dramática. Apenas aquela voz silenciosa dizendo: "Isto não parece mais certo?" E quer saber? Você não está louco por sentir isso. Você não está quebrado. Você está apenas, finalmente, prestando atenção. Vamos falar sobre aquela fase estranha, a do entre-meio. Sabe do que eu estou falando? Onde você não está totalmente perdido, mas também não se encontrou de verdade. Você acorda, faz as mesmas coisas, vê os mesmos rostos, rola os mesmos feeds, mas, no fundo, você se sente como um fantasma na sua própria vida. E as pessoas ao seu redor, elas não percebem, porque você ri quando deveria rir, você trabalha, você funciona, você joga o jogo, mas por dentro há esse ruído constante de baixo nível, como uma pergunta para a qual você ainda não tem palavras, algo como: "É só isso?" Não é burnout, não é tristeza, é apenas dormência. Como se você estivesse esperando a vida finalmente significar algo. E aqui está a parte que ninguém te conta. Esse sentimento, esse nada desconfortável, não é o fim, é o começo. Significa que sua alma cansou do piloto automático, cansou de desempenhar papéis só para manter as pessoas felizes, cansou de perseguir coisas que não importam pra caramba só porque o mundo te disse para perseguir. E talvez seja por isso que você tenha se sentido estranho ultimamente. Não porque algo está errado, mas porque algo está tentando acordar dentro de você. Mas aqui está o ponto. Você não pode simplesmente forçar a abertura. Não pode hackear, pegar um atalho ou resolver isso com um diário em um fim de semana. Não funciona assim. Você tem que deixar se desenrolar. E essa é a parte mais difícil. Porque esperar a verdade emergir parece assistir a tinta secar no meio de uma tempestade. Tudo em você quer apressar, mas a verdade espera até que você esteja quieto o suficiente para ouvi-la. Então, se tudo parece nebuloso, plano ou pesado ultimamente, isso não é fracasso, isso não é fraqueza. É a vida fazendo uma cirurgia na sua alma, silenciosa, nos bastidores. A parte mais zoada é que quando as pessoas falam sobre despertar ou se encontrar, você pensa que é um momento mágico e dramático, como um raio de clareza ou um sonho que te mostra quem você é. Mas não, cara, não é assim que acontece. Na maioria das vezes, se parece com um tédio. Se parece com sentar no seu quarto, rolando por coisas que gostavam de te entreter e que agora parecem todas sem graça, falsas, barulhentas, sem sentido. Se parece com olhar para o seu próprio reflexo uma manhã e já pensar: "Caramba, eu nem sei mais quem eu sou." Você não grita, não cai. Você só fica lá, quieto, vazio,
consciente. Eu conheci uma garota uma vez, inteligente pra caramba, sempre cercada de gente, tinha um trabalho que a maioria mataria pra ter. Mas um dia, ela largou tudo, simplesmente sumiu. E quando eu perguntei por quê, ela só disse: eu acordei e percebi que estava construindo uma vida para uma versão de mim que nunca existiu de verdade. Essa frase me atingiu como um caminhão. Porque quantos de nós estão fazendo exatamente isso? Trabalhando no emprego com o qual não se importamos, saindo com pessoas com quem nem estamos presentes e postando coisas online para provar algo para pessoas que nem notariam se desaparecesse amanhã. É selvagem. Mas veja, quando essa consciência bate, ela não vem com um manual de instruções. Ela justamente aparece, queima tudo que é falso até o chão e sussurra: e agora? E quer saber? Essa pergunta, e agora? Essa é a primeira pergunta real que você provavelmente fez em anos. Você finalmente para de tentar consertar tudo fora de você e, pela primeira vez, começa a ouvir por dentro. O problema é que ninguém aplaude quando você começa a fazer esse trabalho interno. Não há medalha, não há aplausos, apenas silêncio. E o silêncio é desconfortável pra caramba quando você esteve viciado em barulho a vida toda. Mas aqui está a virada na história. O silêncio é onde o seu eu real começa a falar. E uma vez que essa voz começa a aparecer, ela não se cala. Ela começa a perguntar coisas como: por que você se importa com o que eles pensam? Quem te disse que isso era sucesso? Quem você está tentando impressionar? E de repente, a versão de você que se fazia de pequeno, que agradava aos outros, que ficava em silêncio só para manter a paz, começa a se tornar insuportável de vestir. Uma vez que você começa a ver, não pode mais desver. Sério. No momento em que você pega seu reflexo no meio de um fingimento e pela primeira vez pensa: e aí? Esse não sou eu. Esse momento é selvagem e nem é barulhento, é sutil. Mas muda tudo. Porque agora, toda vez que você ri de algo falso, você sente. Toda vez que concorda só para evitar conflito, parece que está traindo algo por dentro. Toda vez que acompanha o que costumava ser normal, simplesmente não soa mais certo. E a verdadeira viagem, ninguém ao seu redor percebe. Eles ainda pensam que você está jogando o mesmo jogo. Eles não sabem que a versão de você que eles conheciam está se desintegrando lentamente. Você começa a dizer não mais. Começa a ficar quieto em lugares onde costumava falar sem parar. Você se afasta de certas conversas, não porque é melhor, mas porque você literalmente não consegue mais fingir. Não é você tentando ser espiritual, não é você tentando ser profundo, é apenas você tentando ser honesto. E honestidade, cara, ela te custa. Você perde o conforto, perde conexões. Às vezes você até perde a identidade que te manteve funcionando todos esses anos. Mas, caramba, você se ganha. Você começa a perceber: eu não preciso que ninguém entenda, eu não preciso que ninguém concorde, eu só preciso parar de viver em uma versão da realidade que nunca foi minha. É aí que a mudança começa a acontecer. Não porque você a forçou, mas porque a vida parou de te deixar se anestesiar. E eu juro, aquelas noites silenciosas em que você encara o teto sentindo que está se despedaçando, elas não estão te quebrando, elas estão te remodelando. O velho eu não está morrendo porque você está perdido. Ele está morrendo porque você está finalmente sendo encontrado. E o preço pela verdade é tudo o que foi construído sobre uma mentira. Mas quer saber? Essa troca vale a pena. Você já entrou numa sala cheia de gente e de repente se sentiu como um fantasma? Como se estivesse fisicamente lá, mas mentalmente, emocionalmente, estivesse em outro lugar? E não é porque você está quebrado, não é porque algo está errado com você, é porque você começou a ver através de tudo. As conversas parecem de plástico, a energia parece estranha, as pessoas falam como se estivessem lendo roteiros que nem escreveram, e você está lá parado pensando: mas alguém está sentindo isso? Mas ninguém diz, ninguém pisca, todos estão desempenhando seu papel, rindo das diatas que não acham engraçada, concordando com a opinião em que nem acreditam, aplaudindo algo que nem notariam se não estivesse em alta. E você está ali tipo: caramba,
eu não consigo voltar para isso. Veja, essa é a mudança sobre a qual ninguém te avisa. No momento em que você começa a despertar, não é tudo paz, cristais e boas vibrações. Não, é confusão, é desconforto, é estar num mundo que ainda dorme enquanto você está tentando descobrir por que os seus olhos não fecham mais. E sim, você começará a se sentir desconectado, mas não confunda isso com solidão, porque há uma diferença entre estar sozinho e estar desalinhado. Você não está perdendo pessoas, você está apenas saindo de histórias que nunca foram suas. Você não está se tornando distante, você está se tornando real. E o real não cabe mais em espaços falsos. Simplesmente não cabe. É aqui que você para de tentar se explicar, para de se encolher para caber, para de se desculpar por notar o que os outros fingem não ver. Você começa a assumir isso, não de um jeito barulhento e arrogante, mas daquela maneira silenciosa e inabalável. Tipo, sim, eu vejo agora, e não sinto muito por isso. E quando essa mudança acontece, sua vida inteira começa a se reorganizar. Você nem precisa forçar, as coisas simplesmente começam a cair. Pessoas, lugares, distrações, ilusões. Uma por uma. E o que sobra? Você. Apenas você. Não a versão que eles gostavam, não a máscara que você usava, não o eco de quem você tentava ser. Apenas a versão crua, bagunçada e honesta de você. A que não precisa mais performar. A que não precisa ser entendida para ser real. E essa é a hora em que a verdadeira jornada realmente começa. Sabe o que é selvagem? Por mais tempo você achou que precisava perseguir algo, perseguir clareza, perseguir paz, perseguir um propósito. Como se você apenas lesse mais um livro, seguisse mais um guru, assistisse mais um vídeo que muda a vida, você finalmente entenderia. Mas aqui está a virada da qual ninguém te fala. Você nunca foi meento para perseguir nada disso, porque perseguir é apenas outra maneira de dizer você ainda não é o suficiente. E essa é a maior mentira. Você foi condicionado a pensar que é um projeto inacabado, que está sempre faltando algo, que está sempre precisando ser consertado, melhorado ou atualizado. Mas talvez, nunca lhe faltou nada. Talvez o barulho fosse tão alto que você não conseguia ouvir o que já estava dentro de você. E então, um dia você para. Para de correr, para de alcançar, para de implorar para o mundo te ver, te escolher, te validar, e há silêncio. Mas não é vazio. É cheio. Cheio das coisas que você continuava pulando. Da verdade que sempre sussurrou. Você já tem. Fique apenas quieto o suficiente para se lembrar. Esse é o momento em que tudo vira. Você não está mais tentando se tornar alguém. Você está finalmente aprendendo a ser quem você era antes que o mundo te dissesse quem você deveria ser. E caramba, isso é poderoso. Porque agora você não está operando a partir do desespero. Você está se movendo a partir da consciência. Você não está procurando a luz. Você está percebendo que você é a porra da luz. E uma vez que você entende isso, para de precisar que o mundo lhe entregue permissões apenas para existir. Você entra em cada sala tipo, sim, eu não estou mais aqui para me encaixar. Eu estou aqui para despertar pra caramba. Olha, se você ainda está assistindo a isso, não é por acaso. Você não tropeçou nesse vídeo, não chegou até aqui acidentalmente, você foi feito para ouvir isso. Porque agora mesmo, algo dentro de você está finalmente começando a acordar para valer. Não a versão de você que tem sido boazinha e marcado caixas, que ficou quieto só para ser gostada. Não, a versão que continua duvidando de cada movimento. O você real. Aquele que esteve berrado sob todo o excesso de pensamento, a vergonha, a pressão para ser outra pessoa. E agora você está começando a sentir, não está? Aquela mudança, aquela voz silenciosa sussurrando. Você não está perdido, você está se lembrando. E aqui está a parte bonita. Uma vez que você vê, não pode mais desver. Você não estava quebrado, nunca esteve. Você estava apenas desconectado de si mesmo. E no segundo em que para de perseguir e começa a confiar, tudo começa a se encaixar. Então, é isso que você faz agora. Sente-se com isso,
Deixe esta mensagem respirar através de você. Não se apresse para consertar nada. Just sinta o que é true. Revise isso se precisar. Sério. As coisas que não te atingiram da primeira vez podem te atingir como um trem na segunda. Se estas palavras te trouxeram algum alívio, compartilhe nos comentários uma única palavra que descreva como você se sente agora. Obrigado pela sua presença e por dedicar esse tempo a si mesmo. Curta para apoiar nossa filosofia e inscreva-se para que possamos nos encontrar novamente na próxima conversa.